Alô, torcida tricolor! Meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, do nosso querido e amado Fluminense. Nesse vídeo aqui, saiu uma informação muito importante, né, sobre Los Angeles e Denis Bouanga Fluminense, tá? Tem novidade no caso e já te adianto, Fluminense estaria até vendo outros nomes também. E aí, o que está acontecendo? Nosso querido Thiago Manolo vai explicar também o porquê essa negociação ela está se arrastando e ela, de certo modo, né, é uma negociação bem complexa, tá? Então, nosso querido Thiago Manolo vai estar aqui, vai trazer isso aqui para você. Também tem informação exclusiva do Hora do Flu e Bastidores do Flu em relação a Guga. Tenho certeza que tu vai ficar curioso, eu sei que vai. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei e vamos lá, gente. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa. Antes de qualquer coisa, já vamos falar de Denis Bouanga, porque acabou de ser informação muito importante. Mas antes a gente tem o nosso querido Thiago Manolo explicando aí pra você toda a complexibilidade dessa situação do nosso querido Denis Bouanga. Vai lá, Thiago Manolo, vai lá, meu querido, arrebenta. Alô, torcida tricolor, eu sou o Thiago Manolo dos canais Hora do Flu e Bastidores do Flu. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês para explicar um pouquinho do porquê da demora das negociações entre Fluminense e Los Angeles pelo jogador Denis Bouanga. Eu sei que a torcida tá impaciente, tá aguardando, tá ansiosa pela confirmação da contratação, só que o que acontece? O Bouanga é um jogador estrela na liga. Então, cada franquia ela pode ter 3 jogadores que recebem salários acima do teto estabelecido pela liga. O Bouanga é um desses jogadores. Então, quando um clube da MLS recebe uma proposta por um jogador desse quilate, esse jogador estrela, as negociações elas são feitas também com a MLS, com a liga. A liga que define se esse jogador sai, se ele fica, qual o valor. Tudo é estudado, porque a MLS ela trabalha nessa questão da imagem. Então, eles têm que entender o que isso seria prejudicial para a própria liga em si, a saída do Bouanga. Então, assim, não é como você ir no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro e tentar negociar diretamente com o clube. Você precisa da autorização da liga. Então, assim, a parte importante é que a liga, pelo menos, já definiu um valor. Geralmente, a MLS, ela costuma... Quando surgem propostas pelos esses jogadores estrelas, a MLS ela dá prioridade a vender para o mercado europeu. Até por garantias, né? Então, o que acontece? Eles geralmente estipulam um valor de 40% a 50% de entrada, até para diminuir o risco, e 2 parcelas em 12 meses, ou seja, uma parcela semestral. Provavelmente o Fluminense está tentando diminuir, aumentar um pouco essas parcelas, em vez de ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso é uma coisa que é muito dificultada pela MLS, que eles gostam de correr o risco zero. E não só isso, existem muitas garantias financeiras que o clube precisa atingir, garantias inclusive de cambiais, porque as negociações são feitas em dólares, então tem toda essa questão burocrática. Então, assim, provavelmente quando o Fluminense contratou o Lúcio, ele deve ter tido esse mesmo desafio, né? Essa mesma burocracia, porque o Lúcio também era um jogador estrela na liga. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo pra galera ficar tranquila, que não é que o Fluminense tá dormindo, ou que tá deixando correr muito, não. Negociações desse tipo de jogador, especificamente, elas são demoradas mesmo. Então, assim, a liga já definiu o valor, só que dificilmente eles flexibilizam muito essa questão essa questão de prazo. Então, assim, ou o Fluminense vai esticar um pouquinho a corda e atender os valores da liga, ou ela vai se arrastar mais um tempo. Mas, assim, o que a gente sabe é que o jogador quer vir para o Brasil e, geralmente, eles costumam respeitar a vontade do jogador, ainda mais um jogador que entregou já muito pelo clube, né? Então, assim, eles também avaliam sempre trazer uma reposição antes da venda. Provavelmente eles já estão em negociação com algum jogador, mas o que eu posso falar para vocês é isso, essa demora é normal para o jogador do patamar do Bouanga, para a MLS, esse jogador estrela. Então, galera, eu acho que
nos próximos dias a gente pode ter novidades e provavelmente novidades boas. Porque se a MLS não quisesse negociar o jogador, não teria nem aberto a negociação. Nem estipulado valor, prazo, nem nada. Então, assim, se chegou nesse ponto, é que já foi discutido entre todos os trâmites da Liga, no comitê que a Liga tem, o que impactaria na Liga essa saída do Bouanga. Então, se chegaram nessa questão de definir valores, o valor de entrada e as parcelas futuras, é porque ela já vê como uma possível saída do jogador. Então, assim, é aguardar mais um pouco, o Fluminense chegar o mais próximo possível do que a MLS quer e fechar a negociação. Mas eu acho que ela está bem encaminhada e futuramente o Bouanga deve ser jogador do Fluminense. É isso aí, galera. Um abraço para vocês aí. Tamo junto. Valeu, meu querido Thiago Manolo, valeu, meu amigo, dando aquela aula, aquela explicação maravilhosa pra gente, sensacional. Vocês viram, né? É bem complexo, até porque ele é uma das estrelas da MLS e lá tem essa questão, né, da Liga se meter na parada, meu amigo, doideira, né? Bom, com essa informação do nosso querido Thiago Manolo, a gente tem também uma atualização que acabou de sair, senhoras e senhores, deixa eu colocar aqui na tela pra você, né? Realmente, ela acabou de sair. E eu vou te falar, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nem sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas assim, a informação é só pra você ter uma ideia, é do GE, né, a informação é do GE, deixa eu colocar aqui, é do GE, e o GE vai falar que LA pode, né, tá querendo aí aumentar um pouquinho do valor em relação àquela questão de parcelas, né? Como o Fluminense quer um tipo de parcela, então para eles compensa aumentar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui como que eu vou colocar na tela para vocês, pra gente ter uma informação bem bonitinha aí, né? Porque eu tô achando que o negócio sumiu. Mas é isso, gente. A informação eu vou falar aqui para vocês. Olha só, presta atenção. Fluminense mantém proposta na mesa e aguarda empresários do jogador que avancem na conversa da liberação. Então o Fluminense está contando também com essa vontade que o próprio Manolo falou aqui. Essa vontade de Bouanga vir para cá. Então eles estão tentando uma liberação lá e vai dizer o seguinte. A gente tem a informação que para aceitar os prazos, né, que o Fluminense propôs, os americanos exigem um montante final maior, né? Então, assim, para aceitar o jeito dos parcelamentos que o Fluminense quer, eles querem, então, aumentar o valor final, né? O valor agora é de 15 milhões de dólares e pode, assim, tá querendo elevar um pouquinho mais. O que eu acho de verdade, galera, é que a gente precisa ficar ligado nessa situação aí, ó. Como você pode ver, ó, vou até colocar aqui ao vivo mesmo, para você ter uma ideia do que tá falando ali, a informação, para tu não achar que eu estou inventando. Não estou não, gente, de verdade mesmo. Tá aqui, ó, para aceitar prazos propostos pelo Tricolor, os americanos exigem um montante maior, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas pelo menos a gente tem aí algumas atualizações em relação ao Denis Bouanga. Outra coisa que eu queria trazer para vocês e trocar uma ideia é que o nosso querido Igor Rabelo pode estar deixando o Fluminense também, tá? Isso tudo porque o Vitória demonstrou interesse no jogador. Caraca, o que o Igor Rabelo veio fazer aqui, né? O general, né? Mas que bom, se ele conseguir um clube, melhor ainda, porque sinceramente eu acho que ele não vai ser utilizado, tá? Sendo honesto, eu não acredito na utilização dele. Então a gente tem aí o nosso querido Igor Rabelo podendo deixar o Fluminense também. Vamos ver o que vai acontecer. Só que não é só o Igor Rabelo que pode deixar o Fluminense. Agora uma informação exclusiva aqui do canal Hora do Flu e Bastidor do Flu é em relação ao Guga, tá? Dá uma olhada aqui, o nosso querido Thiago Manolo apurou pra nós. O lateral direito, o Guga do Fluminense, entrou no radar do Grêmio, tá? Então informação para você aí, Guga no radar do time, né, lá do Sul. O clube gaúcho analisa o mercado em busca de um jogador para assumir a titularidade da posição e tem dado preferência a atletas brasileiros, né? Então, assim, já vou até deixar minha opinião aqui do que eu acho que pode acontecer, mas, ó, internamente, o nome do Guga é bem avaliado pela diretoria gremista e que pode resultar em uma movimentação nos próximos dias. No Fluminense, o jogador segue como opção no elenco e qualquer avanço dependerá de uma proposta oficial e da avaliação da diretoria tricolor. Então, assim,
Só para você entender aonde tá. Nós não estamos falando que o Grêmio, se bem que eu não sei, né? Até a gravação desse vídeo, mas a informação que a gente tem é que o Grêmio procura esse lateral titular e tem o Guga no seu radar, né, para quem sabe fazer ali uma investida. Só que uma coisa que eu preciso contar para vocês é que não sei se vocês sabem, mas para a renovação do Guga com o Fluminense, que ficou um pouco travada, demorou um pouco para acontecer, era por causa disso, que o Guga queria jogar mais, ele queria ser titular, né? E no Fluminense, hoje ele é a segunda opção, né? O Samuel Xavier é o titular da posição. Porém, entretanto, todavia, é bem verdade que o Guga vem entrando bem e vem jogando bem. E eu já ouvi alguns falarem que o Guga daqui a pouco, né, merece ali uma vaga no time titular. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre isso. Eu acho o Samuel Xavier muito bom jogador, mas é inegável que o Guga nessa temporada começou uma temporada muito boa, fazendo jogos cascudos contra Botafogo, contra Flamengo, né, jogando muito bem, né? Então assim, isso vai atrair o interesse de outras equipes. E lá no Grêmio, o Guga seria titular. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu não duvido dessas duas partes aí da match. Tanto o Grêmio quanto o Guga, porque o Guga quer jogar, e aqui no Fluminense ele é a primeira opção, né? No banco, né? O Fluminense também conta ali com o Júlio Fidelis, né? Um menino jovem ali, muito jovem, mas também muito talentoso. Então vamos ficar ligados nesta situação aí que pode rolar alguma coisa em relação ao Guga no Grêmio, tá, pessoal? Lembrando que o Fluminense, né, tá aí com vários jogadores deixando o Fluminense. Hoje foi mais um que a negociação avançou bastante ali do Lima. Eu até comentei com vocês que nos bastidores falavam que vai acontecer, né? E o Lessa também trouxe uma informação sobre o Lima, que o Fluminense vai receber 150 mil dólares. Quem me dera no meu bolso hoje, pelo amor de Deus. 780 mil reais, tá bom? O time mexicano vai arcar 100% do salário, então o Fluminense não vai pagar salário de Lima não, né? Vai ficar ali com o time mexicano. Eu achei muito boa a negociação. Eu sei que muita gente ficou triste com a saída do Lima aqui nos comentários. A galera, pô, Thiago, mas o Lima é útil, o Lima é bom, o Lima é legal, não sei o quê. Mas sinceramente, pessoal, a gente tem que aceitar que alguns ciclos eles precisam encerrar, né? Nem sempre o jogador, para deixar o Fluminense, ele precisa estar jogando horrível, né? Muitos jogadores vão deixar o Fluminense porque os ciclos, né, eles vão se encerrando, vão chegar novos jogadores que vão se identificar também, tanto com a torcida quanto com você que tá aí nos ouvindo. Então é isso, meus amigos. Situação do Boagá eu enxergo um pouco complicada, cara. Falei pra vocês ontem, muita gente me criticando, o LA recusou a proposta do Fluminense, viu? Recusou mesmo. E hoje a gente tem aí até o próprio time querendo aumentar. Então, vamos ver. Voltando a falar de Denis Boagá pra gente fechar esse vídeo, que certamente é a grande esperança do Tricolor, né? Vocês viram que a matéria vai falar que o Fluminense estaria até olhando para outros nomes? Vocês viram isso? Deixa eu colocar na tela de novo. Que falou isso aqui, ó. O Fluminense mantém a proposta na mesa de deliberação. Aí vem aqui, ó. O clube mapeia o mercado em busca de alternativas caso o LAFC endureça a negociação. Então, assim, o Fluminense já estaria, galera, até dando uma olhada por aí. Para quem sabe, meter o pé da negociação. Então, vamos aguardar. Enquanto tinha gente que falava que vai apresentar tal dia, né? O que eu ouvi é que estava perto, mas assim, não tem como, né? E como o nosso Manolo explicou pra gente aqui, é uma negociação complexa. Precisamos ter paciência. Pelo menos a janela ainda está aberta. O Fluminense pode aí reforçar. Até o fim de fevereiro ainda tem janela. No mais é isso, meus amigos. Agradecer ao nosso querido Thiago Manolo, que participou aqui desse vídeo. Muito maneiro, Thiago Manolo. Isso aí, meu repórter. Tirou onda. Agradecer, claro, né? Sempre o nosso Tom Zé, que tá sempre aqui enriquecendo o nosso canal com as artes, thumbnails. Então, pessoal, os thumbnails que você está vendo aí, agora é 100% Tom Zé, tá? Hora do Flu. Thiagão tá totalmente aqui. O meu objetivo é esse aqui, ó. Alegrar sua vida em frente às câmeras. O restante, meu amigo, a galera tá arrebentando aí. Parabéns à equipe da Hora do Flu. Um beijo no coração, fiquem todos bem. E pra você também que acompanha a gente, gosta do canal, você que tá sempre aqui, é um privilégio. Um beijão pra você, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.